No tópico anterior, foi apresentado o que é uma carta de Smith. Esse tópico tem como objetivo apresentar o uso da carta de Smith para solucionar problemas envolvendo linhas de transmissão. Conforme vimos anteriormente, uma linha fendida é um instrumento laboratório de grande importância na observação de pontos máximos e mínimos de uma onda estacionária. A sua função é conseguir identificar a relação de onda estacionária e medir a distância dos máximos e mínimos. Conhecendo a relação de onda estacionária e a distância que os pontos de máximos e mínimos estão da carga, podemos identificar o seu valor na carta de Smith. Como demonstração do processo, vamos supor que temos uma carga desconhecida ligada a uma linha fendida, com impedância característica de 50 ohms. Esse conjunto gera uma relação de onda estacionária de 2. Verificou-se que o comprimento da onda estacionária é de 40 cm e o mínimo de tensão mais próximo ocorre a 8 cm da carga. Como vimos em tópicos anteriores, as medições de distância na carta de Smith estão em comprimentos de ondas. Dessa forma, temos que identificar quanto que 8 cm vale em comprimento de onda. Para isso, vamos levar em consideração que 1 lambda-L é igual a 40 cm. Obtemos então que 8 cm corresponde a 0,2 lambda-L. Usaremos essa referência na carta de Smith. O próximo passo é identificar a relação de onda estacionária de 2. Como vimos, algumas cartas de Smith apresentam uma escala na parte inferior. Vamos utilizar essa escala para o nosso problema. Temos que identificar na escala a relação de onda estacionária e nela encontrarmos o valor de 2. Por fim, traçamos uma reta vertical que passa por 2 e vai até o eixo U da carta de Smith. Pronto! Agora podemos traçar um círculo com o centro no centro da carta de Smith e que é tangente à reta que desenhamos. Se observarmos na carta de Smith, podemos verificar que o círculo que desenhamos é tangente tanto ao círculo da parte real igual a 2, quanto ao círculo da parte real igual a 0,5. A relação de onda estacionária é representada pelo círculo com centro na carta de Smith e tangente aos círculos de 0,5 e de 2, pois, como já vimos, esses círculos representam o círculo de S constante e ele passa pelo ponto de máximo, onde z de x é máximo quando ele é igual a S, e pelo ponto de mínimo, onde z de x é mínimo quando ele é igual a 1 sobre S. Além do mais, vimos que o cruzamento do círculo de S constante, do lado direito da carta de Smith, representa o ponto de máximo de impedância, e que o cruzamento do círculo de S constante ao lado esquerdo da carta de Smith representa o ponto de mínima impedância. Agora sabemos onde está o ponto de mínimo, e sabemos que a carga está sobre o círculo de S constante. Para encontrarmos a impedância da carga, temos que mover 8 centímetros na direção da carga, que, pela carta de Smith, temos que girar no sentido anti-horário. Conforme calculamos para essa linha fendida, vimos que 8 centímetros corresponde a 0,2 lambda-L. Devemos marcar então a nossa referência. Como estamos no ponto mínimo, a referência é de 0 lambda-L. Lembrando que a referência é uma reta que vai do centro da carta de Smith até a periferia. Para encontrarmos o ponto final, devemos somar então 0,2 lambda-L a partir da nossa primeira referência. A nossa referência final tornou-se então 0,2 lambda-L. Olhando a periferia da carta de Smith, encontramos a nossa referência e, marcando no círculo de S constante, encontramos então o valor da nossa carga. Para encontrarmos o valor da carga desconhecida, basta agora fazermos a leitura da impedância na carta de Smith do ponto encontrado. Podemos verificar que, pela carta de Smith, a carga encontra-se sobre o círculo de 1,55 e sobre o arco de -J07. Dessa forma, a impedância final normalizada é de 1,55 menos J 0,7. Lembrando que o valor obtido na carta de Smith é um valor normalizado, então, para obtermos o valor da carga final, devemos desnormalizar o valor encontrado. Neste caso, z de c é igual a z'c vezes z0. Z de c
é igual a 1,55 menos J07 vezes 50 ohms, que nos dá o nosso valor de carga final, que é Zc igual a 77,5 menos J35 ohms. Em algumas situações, poderá ocorrer o envolvimento de circuitos com trecho de linhas com impedâncias características diferentes, como, por exemplo, transformadores de quarto de onda. Neste caso, ainda é possível utilizar a carta de Smith. O cuidado a ser tomado é a normalização da impedância para cada trecho da linha de transmissão na carta de Smith. No exemplo apresentado, a carga Zc deve ser inicialmente normalizada utilizando a impedância característica de 75 ohms. Em seguida, deve-se calcular qual é o valor da impedância no ponto A. O ponto A é o ponto que liga os dois trechos de impedância características diferentes. No ponto A impedância deverá ser desnormalizada para 75 ohms e, em seguida, normalizada para 50 ohms. Feito isso, é possível calcular o valor da impedância no ponto B. Como vimos, inicialmente devemos obter a impedância normalizada para 75 ohms, que nesse caso teremos então Zc igual a 0,8 mais J1,6. Em seguida, devemos localizar na carta de Smith a impedância normalizada. Vamos iniciar localizando o círculo de 0,8 e em seguida localizarmos o arco de 1,6. A carga é representada pela intersecção das duas curvas. Conforme apresentado no desenho esquemático do circuito, a carga está a 0,167 lambda-L do ponto A, que é o ponto de alteração de impedância característica. Para encontrarmos quanto que vale a impedância no ponto A, devemos identificar o círculo de S constante. Agora, precisamos identificar uma referência na carta de Smith para, em seguida, encontrarmos o ponto que fica a 0,167 lambda-L a partir da carga. Essa referência é obtida ao traçarmos uma reta que passa no centro da carta de Smith, no ponto que representa a impedância e que vai até a periferia da carta de Smith. Observando a carta de Smith, temos que a nossa impedância está na referência de 0,173 lambda-L. E o ponto A está a uma distância de 0,167 lambda-L de distância da nossa carga. Para encontrarmos então a referência final, devemos somar o 0,167 com o 0,173, o que nos fornece uma nova referência de 0,340 lambda-L. Temos então que o ponto A do diagrama esquemático está tanto no círculo de S constante quanto na reta da nossa nova referência. Pela carta de Smith, é possível identificar a impedância no ponto A. Observando a carta de Smith, é possível verificar que o ponto A está sobre o círculo de 0,6 e do arco de menos 1,4. Dessa forma, a impedância no ponto A vale, então, 0,6 menos J1,4. O próximo passo é encontrarmos o valor desnormalizado da impedância. Para isso, basta multiplicarmos o valor normalizado por 75 ohms, que é o valor da nossa impedância característica da linha de transmissão. Dessa forma, temos que a impedância no ponto A vale igual a 0,6 menos J1,4, fecha parênteses, vezes E0. Assim, encontramos que, no ponto A impedância é de 45 menos J105 ohms. Essa impedância é válida tanto para a linha de transmissão cuja impedância característica é de 75 ohms, quanto para a linha de transmissão com impedância característica de 50 ohms. Em outras palavras, o circuito do problema, que é um circuito complexo, pois possui duas linhas de transmissão com impedâncias características diferentes, pode ser visto como um circuito mais simples, com apenas uma impedância característica. Para este novo circuito, temos que encontrar a impedância no ponto B, que está a 0,220 lambda-L da carga ZA. A linha de transmissão que liga o ponto B até a carga ZA possui impedância característica de 50 ohms. Aqui iremos repetir o processo anterior, mas agora utilizando a carga ZA
e uma linha de transmissão de impedância característica de 50 ohms. Vamos iniciar normalizando a carga. Então temos que ZA para a impedância característica de 50 ohms será igual a 0,9 menos J2,1. Em seguida, devemos localizar na carta de Smith a impedância normalizada. Essa impedância está localizada sobre o círculo de 0,9 e sobre o arco de menos 2,1. Encontrada a carga, podemos então traçar o círculo de S constante. Em seguida, marcamos a nossa referência para a nossa carga. Veja que ela está sobre a referência de 0,312 lambda-L. Com ela, podemos então encontrar a referência do ponto B. De acordo com o diagrama esquemático, o ponto B está a 0,220 lambda-L de distância da nossa carga. Então, a referência para o ponto B torna-se 0,312 lambda-L mais 0,220 lambda-L, que nos dá uma referência de 0,532 lambda-L. Ao procurarmos o valor de 0,532 lambda-L para a segunda referência na carta de Smith, não iremos identificar esse valor. Isso porque, como vimos anteriormente, a cada 0,5 lambda-L, todos os fenômenos na linha de transmissão se repetem. Então, se a referência for maior do que 0,5 lambda-L, devemos subtrair 0,5 lambda-L até que o valor obtido seja menor do que 0,5 lambda-L. Dessa forma, podemos dizer então que a referência no ponto B está em 0,032 lambda-L. Ok, agora podemos encontrar a nossa segunda referência na carta de Smith sobre o valor de 0,032 lambda-L. Conforme já apresentado, o ponto de interesse está tanto na reta da referência quanto no círculo de S constante. Ao lermos na carta de Smith, verifica-se que a impedância normalizada no ponto B está sobre o círculo de 0,16 e sobre o arco de 0,2. Isso indica que a impedância normalizada no ponto B vale, então, 0,16 mais J 0,2. Conhecendo o valor da carga normalizada, podemos desnormalizar e encontrar o valor da impedância ZB. Neste caso, teremos então que ZB é igual a parêntese, 0,16 menos J 0,2, fecha parênteses, vezes Z0, que neste caso nos dá a impedância então de 8 mais J10 ohms. Quando estamos projetando um circuito, estamos, na maioria dos casos, interessados na impedância. Entretanto, para a realização dos cálculos relacionados ao circuito, pode ser mais interessante utilizarmos a admitância para facilitar os cálculos, principalmente quando há elementos paralelos no circuito. Vamos verificar como utilizar a carta de Smith para converter impedância em admitância e admitância em impedância. Como vimos, a equação γ fazor de φ, que é igual a z da carga menos z0 sobre z da carga mais z0, é igual então ao nosso zzinho menos 1 sobre zzinho mais 1. Essa equação descreve como a impedância normalizada foi equacionada para a carta de Smith. Se isolarmos a impedância normalizada da equação, obtemos então que zzinho é igual a 1 mais γ fazor de φ sobre 1 menos γ fazor de φ. Conhecendo a impedância, podemos calcular a admitância. Então, a admitância, neste caso, ficaria 1 menos γ fazor de φ sobre 1 mais γ fazor de φ, e isso é igual a 1 sobre zzinho. Ao analisarmos as duas equações, podemos verificar que a alteração da impedância para a admitância foi apenas a alteração dos sinais dentro de cada parcela da fração. Em outras palavras, para converter a impedância para a admitância, devemos alterar o sinal do coeficiente de reflexão, que, neste caso, foi positivo para negativo e negativo para positivo. Como o coeficiente de reflexão é um número complexo, caso desejamos alterar o seu sinal de positivo para negativo, basta somar ou subtrair 180 graus do seu ângulo. Ou seja,
Se pegarmos a equação da impedância e somarmos ou subtrairmos 180 graus da fase do coeficiente de reflexão, obtemos a admitância. Repare que agora a equação da admitância está escrita igual à equação da impedância, mas o ângulo é de 180 graus. Temos aqui na equação que y é igual a 1 mais gama fasor de φ mais ou menos 180 graus sobre 1 menos gama fasor de φ mais ou menos 180 graus. Os sinais são os mesmos sinais que usamos na equação do Zzinho, em que Zzinho é igual a 1 mais gama fasor de φ sobre 1 menos gama fasor de φ. Quando foi apresentada a construção da carta de Schmidt, foi indicado que ela é construída sobre o plano gama. Juntando essas informações com as equações apresentadas, podemos dizer então, se conhecemos a impedância, podemos obter a admitância encontrando um ponto no círculo de S constante que é diametralmente oposto ao ponto que indica a impedância na carta de Schmidt. Como exemplo, vamos calcular a admitância da carga ZC, que vale 100 mais J0 ohms, que está ligado numa linha de transmissão cuja impedância característica Z0 é igual a 50 ohms, conforme apresentado. Sabemos que y de C vai ser igual a 1 sobre ZC. Logo, para esse problema, temos então que y de C vai ser igual a 1 sobre, a parênteses, 100 mais J0 ohms, que isso é igual a 0,01 mais J0 Siemens. Vamos tentar achar este resultado na carta de Schmidt. O primeiro passo é normalizar a carga. Então temos que Zzinho de C é igual a Zzão C sobre Z0. Aqui nós vamos ter então que a parênteses 100 mais J0 ohms sobre 50 ohms é igual a 2 mais J0. Conhecido Zzinho, podemos encontrar ele na carta de Schmidt. Como já apresentado, a impedância da carta de Schmidt está sobre o círculo de 2 e o arco de 0. Identificando a carga, temos que traçar o círculo de S constante. Como apresentado, a admitância é o ponto do círculo de S constante que fica diametralmente oposto ao valor da impedância. Para encontrarmos o ponto diametralmente oposto, podemos traçar uma reta que passa pela impedância e o centro da carta de Schmidt, e assim encontramos o ponto diametralmente oposto à impedância. Aqui podemos verificar que a admitância normalizada é de 0,5 mais J0. Para obtermos a impedância final, devemos desnormalizar o valor obtido. O processo de desnormalização da admitância é necessário encontrar a admitância característica da linha de transmissão. Neste caso, Y0 é igual a 1 sobre Z0, que é igual a 0,02 Siemens. Calculando a admitância final, temos então que YC é igual a Yzinho-C vezes Y0, que é igual a 0,01 mais J0 Siemens. Como é possível verificar, obtivemos o mesmo resultado que obtivemos ao calcular a admitância sem a utilização da carta. Em muitas situações, e em principal em circuitos utilizados para adaptação de impedância, aparecem elementos em paralelo com a carga distribuídos ao longo da linha de transmissão. No caso de termos cargas em paralelo, torna-se mais fácil trabalharmos com admitância do que com impedâncias. Vamos fazer a análise desse circuito. Nele, temos a impedância Z1 em paralelo com a impedância Z2. Z1 está a 0,186 lambda-L de distância de Z2, e Z2 está a 0,1 lambda-L de distância do ponto que nós temos interesse de analisar. A impedância característica dessa linha de transmissão é de 50 ohms. A primeira etapa é normalizarmos todas as cargas presentes no circuito. Dessa forma, teremos Zzinho1 igual a 0,6 menos J 0,8 e Zzinho2 igual a 0 mais J 1,4. Agora, podemos identificar e localizar a posição da carga Zzinho1 na carta de Schmidt. Ela está sobre o círculo de 0,6 e do arco de menos 0,8. Vamos aproveitar para traçarmos o círculo de S constante.
O próximo passo é identificar quanto que a impedância Zzinho1 vale quando está sobre a impedância Zzinho2. Para isso, vamos marcar a referência Zzinho1 e adicionar à referência o valor de 0,186 lambda-L. Dessa forma, obtemos a nossa referência final de 0,047 lambda-L. Agora temos o valor de Zzinho-A e de Zzinho2 no mesmo ponto. Podemos calcular a impedância equivalente deles. Entretanto, o cálculo da impedância resultante não é trivial, pois haverá a necessidade de inversão de números complexos. Para contornarmos esse problema, podemos encontrar as admitâncias de cada uma das cargas e, então, somar as admitâncias, para obtermos a admitância equivalente. Esse processo é mais simples. Conforme vimos, para encontrarmos o valor da admitância, basta encontrarmos o ponto diametralmente oposto ao ponto da carga. Aqui nós temos o ponto B, que indica a admitância do ponto A. O valor da admitância, então, do ponto A é 1,7 menos J1. Basta agora encontrarmos a admitância de Z. Inicialmente, temos que encontrar a impedância Zzinho2 na carta de Smith. Ela está sobre o círculo de 0 e sobre o arco de 1,4. A admitância de Zzinho2 está no círculo de S constante dessa carga e no ponto diametralmente oposto. Aqui nós temos então o ponto C, que vale a admitância de Zzinho2, que é igual a 0 menos J07. Conhecendo as admitâncias indicadas na carta de Smith pelo ponto B e pelo ponto C, podemos somá-las e obtemos a admitância equivalente. Neste caso, obteremos o ponto D, que é igual a 1,7 menos J1,0 mais 0 menos J07. Dessa forma, o ponto D torna-se 1,7 menos J1,7. Agora temos a admitância D. Podemos localizar ela na carta de Smith. Ela está sobre o círculo de 1,7 e sobre o arco de menos 1,7. Neste momento, temos o valor da admitância a 0,1 lambda-L da entrada do circuito. Para encontrarmos a impedância na entrada do circuito, podemos agora ou encontrarmos a impedância e o valor dela na entrada do circuito, ou encontrarmos quanto que vale a admitância na entrada do circuito e então encontrarmos a impedância. Aqui eu optei em encontrar a impedância e, então, encontrar o valor dela na entrada do circuito. Assim, traça-se o círculo de S constante e encontra-se o ponto diametralmente oposto ao do ponto D. Com isso, encontramos o ponto E, que indica o valor da impedância equivalente das duas impedâncias em paralelo. Para encontrarmos a impedância na entrada do circuito, vamos, mais uma vez, pegar a referência do ponto que nós estamos analisando, ponto E. Aqui a referência é de 0,050 lambda-L. Somamos a referência à distância que precisamos percorrer. A distância que temos que percorrer é de 0,1 lambda-L. Então, dessa forma, temos que a nova referência vai estar sobre o ponto de 0,05 lambda-L mais 0,100 lambda-L, que é igual a 0,150 lambda-L. Dessa forma, encontramos o nosso ponto F, que indica a impedância normalizada na entrada do circuito. De acordo com a carta de Smith, F vale a 0,65 mais J1,15. Para obtermos a impedância final, temos que desnormalizar a impedância encontrada no ponto F. Dessa forma, teremos então que a impedância na saída do circuito é a impedância do ponto F vezes Z0, que é igual a parênteses, 0,65 mais J 1,15, fecha parênteses, vezes 50 ohms. Por fim, encontramos então a impedância na entrada do nosso circuito, que vale 32,5 mais J 57,5 ohms. Até o momento, não foi considerado as perdas nas linhas de transmissão. Caso seja necessário levar as perdas em consideração, ainda podemos utilizar a carta de Smith. Para isso, é interessante lembrarmos do conceito de cargas fantasmas apresentadas em tópicos anteriores. No tópico que foi apresentado as cargas fantasma, foi apresentado que,
Devido às perdas na linha de transmissão, a carga era vista como sendo uma carga casada. Isso significa que, ao avançarmos ao longo da linha de transmissão da carga em direção ao gerador, temos que chegar no centro da carta de Smith. O centro da carta de Smith indica uma carga casada e, dessa forma, o círculo de S constante se degenera, transformando-se então em uma espiral. O quanto mais rápido essa espiral converge para o centro da carta de Smith, maior serão as perdas. Neste tópico, podemos verificar o uso da carta de Smith para determinar a impedância de uma carga desconhecida, lidar com mudanças de impedâncias características, transformar a impedância em admitância, transformar a admitância em impedância, trabalhar com circuitos possuindo cargas ligadas em paralelo e como utilizar a carta de Smith para linhas com perdas.